Olá, bem-vindos ao Biblioquê, o seu podcast sobre assuntos relacionados à biblioteconomia e ciência da informação. Eu sou Matheus, mediador do podcast, e estamos aqui para mais um episódio repleto de informações para você. Oi, gente, eu sou a Tatiane e nesse episódio eu vou estar participando da mediação aqui com o Matheus. Isso aí, e hoje o nosso convidado é o professor Felipe, que é professor do curso de Biblioteconomia da Universidade Federal do Amazonas e que também faz parte da equipe do Biblioquê. Olá, Felipe, tudo bem? Se apresente para a nossa equipe. Olá, tudo bem? Bom dia, meu nome é Felipe. Sou professor aqui do curso de Biblioteconomia. Passei 2 anos como substituto e agora voltei como efetivo. A minha graduação é em Biblioteconomia. Eu tenho mestrado em Sociedade e Cultura na Amazônia, aqui pela UFAM, ambos os cursos. E agora estou no doutorado em Comunicação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E hoje eu vou estar aqui para participar da gravação desse episódio com os meninos aqui, com a Tati, e contribuir no que eu puder. Legal, e para o nosso segundo episódio, a gente preparou para vocês o Manual de Sobrevivência na Floresta. O que é esse Manual de Sobrevivência na Floresta? Você vai precisar dele se você quiser continuar com a gente. Continue, porque você vai precisar muito desse manual, hein? Bom, e a nossa primeira regra do manual é ficar sempre atento em relação aos períodos de matrícula nas disciplinas. Então, Felipe, explica pra gente como que funciona esse processo de matrícula. Então, logo que o aluno entra, ele não pode se matricular, porque quem faz isso automaticamente é a universidade. Então, o aluno pode começar a se matricular sozinho pelo eCampus ou pelo portal do aluno a partir do segundo período. Então, o que ele tem que ter em mente quando ele vai se matricular sozinho? Que por período letivo, o aluno tem um limite máximo de 28 créditos. O que são créditos? Créditos são a carga horária que ele pode ter durante uma disciplina. Então, uma disciplina de 1 crédito tem 15 horas, 2 créditos, 30 horas, 3 créditos, 45, 4 créditos, 60 horas e por aí vai. Então, o aluno não pode exceder o limite de 28 créditos por período. Então, como ele tem esse limite, é bom que quando o aluno vai fazer a sua própria matrícula, ele priorize as disciplinas obrigatórias, porque elas são a prioridade para o aluno que está entrando. E aí, mais lá para frente, ele pode, então, dividir esses créditos entre obrigatórias e optativas. E aí vai da escolha de cada aluno. Mas, basicamente, é isso. A partir do primeiro período ainda não é possível fazer isso, mas a partir do segundo período, o aluno está por sua conta e risco. Então, ele precisa estar atrelado a essa questão do portal do aluno para poder fazer as suas matrículas dentro do período, porque cada matrícula tem um período, inclusive. Uma dica para vocês, hein, calourinhos. Tentem não adiantar as disciplinas dos próximos períodos, viu? Isso dá muito problema. Isso acaba causando diversos problemas para vocês, não só para vocês, mas para os outros alunos também. Não, porque a gente não recomenda que você adiante disciplinas, porque a grade do curso está dividida em uma ordem lógica para você poder acumular conhecimentos e passar para os próximos. Então, quando você adianta uma disciplina do período que não é o seu, não é o que você está, você acaba tendo dificuldade de aprendizagem nessas outras disciplinas. E aí você vai ter que correr atrás e pode eventualmente vir a reprovar, caso você não consiga acompanhar. Então, por isso que a gente sugere que você sempre faça as disciplinas do seu período. E aí, se você quiser fazer outra, faz optativa. Não adianta, entendeu? É sempre por isso que a optativa existe também, para você complementar as obrigatórias com as optativas. Isso aí. Bom, o curso de Biblioteconomia tem uma grade interdisciplinar e conta com matérias como administração, psicologia. Só poderia falar mais, professor, sobre as disciplinas obrigatórias e as optativas e também os cursos de férias e como funciona a questão de nota, a questão da frequência. Então, a questão das disciplinas é assim. A gente tem dentro do curso de Biblioteconomia uma variedade de disciplinas porque a função do bibliotecário, a profissão do bibliotecário, ela é interdisciplinar. Então, para o bibliotecário fazer o serviço dele corretamente, ele precisa estar dialogando com várias outras áreas. E é por isso que o curso de Biblioteconomia dialoga com as áreas de sociologia, de filosofia, de informática, de letras, de inglês, porque todos esses conhecimentos acumulam um repertório teórico que o bibliotecário necessita para desenvolver as atividades dele. Então, as disciplinas obrigatórias já têm essa interdisciplinaridade dentro da grade curricular, dentro da estrutura curricular,
Mas existem também as disciplinas optativas, que são aquelas que os alunos podem fazer pela escolha deles. E a gente tem disciplinas de Libras, a gente tem disciplinas de arquivística. Então, são várias disciplinas que você pode fazer para complementar a sua formação. A gente tem editoração, que é uma disciplina que os alunos gostam muito, porque mostra como o bibliotecário pode atuar em outras áreas. E o aluno passa a escolher dependendo daquilo que ele quer se especializar, dependendo daquilo em que ele quer se aprofundar dentro das optativas. Com a questão do curso de férias, para quem não sabe, os cursos de férias são ofertados fora do período letivo, entre os períodos letivos. Então, é muito importante que o aluno faça curso de férias, porque é um momento em que ele pode se dedicar a uma única disciplina por vez, ou no caso, uma única disciplina por horário, e aí ele tem a chance de ser muito mais produtivo. Então, o curso está sempre ofertando disciplinas de férias, porém, o aluno também pode fazer disciplinas em outros cursos, pode fazer em jornalismo, em relações públicas, em arquivologia. Então, isso daí é aberto para o aluno individualmente, o que ele quer fazer das férias dele. Então, explica agora para a gente como que funcionam as horas complementares. Então, em relação às notas e à frequência, assim, a universidade trabalha com uma média de 5 pontos para você poder passar nas disciplinas. E, em paralelo a isso, ela trabalha com a obrigatoriedade de você ter que frequentar 75% da carga horária da disciplina para poder passar naquela disciplina. Então, o que acontece? Se você tem uma disciplina que tem 60 horas, por exemplo, você precisa cursar no mínimo 45 horas para poder ser aprovado naquele curso. Certo? Então, tenham sempre em mente, a gente sabe que a gente precisa faltar uma vez ou outra, mas vocês podem estar controlando isso dentro das 25 horas, 25% da disciplina que vocês podem estar aí se ausentando. Quanto à questão da média da universidade ser 5, assim, tem um agravante, porque, muito embora você só precise de 5 pontos para passar na média final, isso vai abaixando o seu coeficiente. E o coeficiente, ele é importante para quê? Porque quando o sistema tem disciplinas muito concorridas, ele faz uma filtragem pelo coeficiente maior até o menor. Então, por exemplo, se você precisar se matricular em uma disciplina que é muito concorrida e o seu coeficiente for baixo, é provável que você não consiga vaga naquela disciplina. Então, é importante que você mantenha o seu coeficiente acima de 7, pelo menos, que é razoável para a gente que está dentro da universidade. Entendeu? Então, por mais que seja 5 a média para passar, você precisa ter um pouquinho maior para você poder conseguir vaga nas outras disciplinas, principalmente as mais concorridas. Perfeito. Agora explica o que são as horas complementares e como elas funcionam. Então, as horas complementares, a gente tem um total no curso de horas do curso, 2.400 horas. Para horas complementares, a gente tem um total de 105 horas. O que são essas horas complementares? São aquelas horas que você precisa executar de alguma forma fora as horas do curso. Como é que você faz isso? Participando de eventos, indo a palestras, fazendo treinamentos. Você pode, inclusive, fazer projetos de iniciação científica ou então participar de projetos de extensão. Então, tudo isso cabe você alocar dentro das suas horas complementares, que é quando você está enriquecendo e complementando a sua formação dentro do curso de biblioteconomia. Então, cabe ao aluno, aí, no caso, verificar em que ele quer fazer essas horas, porque existe muita possibilidade dentro da UFAM, você pode escolher dentro de uma variedade muito grande e a gente sabe que às vezes no período a gente fica meio atarefado e a gente acaba não dando bola para essas horas, mas elas são obrigatórias para a integralização do curso, por isso o aluno precisa em algum momento decidir fazer alguns cursos por fora, umas pesquisas, ou até mesmo participar de palestras, cursos, e isso, inclusive, é muito enriquecedor para a formação do aluno. Com certeza. Aproveitem o primeiro e o segundo período, os períodos iniciais, para buscarem horas complementares, para irem em seminários, e aproveitem. Bom, essas palestras oferecidas por cursos da UFAM, geralmente são gratuitas e não requerem algum requisito para você participar, um conhecimento prévio, mas é legal que você pesquise o tema antes para não chegar lá sem saber nada. Com certeza. Saber se interessa, né, para você. Não vão só pelas horas, não. Vão pelo assunto, pelo conhecimento que vocês vão adquirir, que vai servir para vocês, ok? Bom, professor, nós sabemos que existem diversas modalidades
de projetos aqui na universidade. E a gente queria que o senhor falasse um pouco sobre o PIBIC, o projeto de extensão, afins. Então, em nível de projeto aqui dentro da universidade, os dois mais comuns que a gente poderia dizer seriam o PIBIC e os PASSES, por exemplo, que são de extensão. O PIBIC é uma sigla que quer dizer Programa de Incentivo a Bolsas de Iniciação Científica, e ele lida basicamente com pesquisa institucional. Como é que é essa pesquisa? Digamos que você, como aluno, tem uma ideia boa, uma ideia bacana, e você apresenta para um professor que queira te orientar, que esteja disposto a te orientar. Então, se aprovado, o projeto de vocês tem a vigência de 1 ano para ser desenvolvido. E aí você pode, inclusive, ter a possibilidade de receber uma bolsa de R$400 durante a vigência desse projeto. Não é todo mundo que recebe, mas mesmo os projetos que não receberem bolsa, eles podem ser desenvolvidos enquanto voluntários. Então, se você tem uma ideia bacana, uma ideia que você acha que seja interessante de pesquisar, você pode sim chegar com o professor e pedir que ele oriente você em uma iniciação científica. E aí vocês terão 1 ano para desenvolver essa pesquisa, caso o projeto seja aprovado. Então, o PIBIC, ele lida diretamente com pesquisa. Já o PASSE, que é um programa de extensão, é um projeto de ações que estão para fora da universidade, que extrapolam a cerquinha do nosso campus. O que isso quer dizer? Esse podcast, por exemplo, que se propõe a ser um PASSE, do programa de extensão, por mais que ele seja construído aqui dentro da universidade, o foco é a comunidade, o foco são os alunos que estão fora. Então, a gente tem essa possibilidade de trabalhar institucionalmente atividades, ações que vão beneficiar a comunidade, não apenas dentro da UFAM, mas fora dela. Então, a gente tem exemplos dentro do curso de biblioteconomia de projetos de PASSE que trabalharam biblioterapia com idosos, que trabalharam ludicidade com crianças em situação vulnerável, entenderam? Então, é uma hora que você pode ter uma ideia interessante de cunho social, de cunho cultural, e procurar também um professor para lhe orientar, e vocês podem desenvolver. O PASSE é legal porque, como um projeto de extensão, você pode ter no mínimo 3 alunos e no máximo 30. Então, 30 alunos é um bom número para você fazer uma atividade bem legal, bem enriquecedora, dentro de uma necessidade social que vocês investiguem, dentro de uma necessidade cultural que vocês podem ter interesse. Então, basicamente, a diferença entre PIBIC e PASSE é que PIBIC lida com pesquisa e o PASSE lida com ações de extensão da universidade para a comunidade. Muito legal. Agora fala pra gente sobre os setores da UFAM, como eles estão divididos dentro da universidade. Então, a UFAM, a universidade, ela faz parte de uma estrutura organizacional. E uma estrutura organizacional, ela é dividida em departamentos, em diretorias, em gerências. No caso aqui, a gente tem as pró-reitorias. E dentro das pró-reitorias, a gente tem todos os departamentos que cabem a ela a responsabilidade. A gente separou aqui 2 pró-reitorias interessantes para falar para vocês, que é a pró-reitoria de gestão de pessoas, que é a PROGESP, porque é justamente a reitoria na qual o aluno precisa ir para aprovar a carteirinha de estudante, certo? Então, o aluno que vier e aí cadastrar a carteirinha pela UFAM, ele precisa ir até a PROGESP e pedir para que seja aprovado lá a carteirinha. Então, o que acontece? Tanto a PROGESP quanto todas as outras pró-reitorias, elas ficam no prédio da reitoria, que é um prédio bem fácil de localizar, todo mundo sabe onde fica, e é num prédio só que fica concentrado todas as pró-reitorias. A outra pró-reitoria que a gente vai falar aqui é sobre a pró-reitoria de ensino e graduação, que é a PROEG. Então, a PROEG, a gente pode dizer que é a pró-reitoria mais importante para o aluno da graduação, porque é lá que ele lida com, por exemplo, erros na matrícula, é lá que ele lida com questões sobre estágio. Então, todas essas atividades oriundas da graduação para o aluno que está está cursando a graduação, quem lida com tudo isso é a PROEG. A gente tem a PROPESP, que é a pró-reitoria de pesquisa, que fala sobre o PIBIC, que tem lá, que lida com o PIBIC e os projetos de extensão, e a gente tem outras pró-reitorias, mas em sentido básico, essas 2 aqui, elas são mais importantes de quem está entrando agora saber o que são e que podem ir até elas para resolver diversos problemas ou perguntar, tirar várias dúvidas lá, e eles têm um atendimento muito bom para quem está agora começando. Não sei se é importante falar.
A partir do ano de 2019, a Proeg começou a fazer o cadastro das carteirinhas a partir de um e-mail. Se esse ano continuar nesse mesmo processo, provavelmente vai ser divulgado pela universidade, nas redes sociais e também em cartazes espalhados pela universidade. Vocês podem estar tendo essa informação aí. Interessante. Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre as dúvidas que algumas pessoas mandaram pra gente no Instagram do nosso podcast, tá bom? Eu vou perguntar aqui e o professor Felipe vai responder pra gente, tá? A primeira pergunta é: qual é o melhor período para começar um projeto de pesquisa? Então, eu sugiro que o projeto de pesquisa ele seja iniciado no segundo ano de graduação do aluno. Por quê? Porque o projeto de pesquisa, especificamente o PIBIC, ele abre edital em janeiro, sempre em janeiro, e as inscrições começam basicamente em março. E quando o projeto é aprovado, a pesquisa sempre se inicia em agosto. Portanto, no segundo ano de graduação do aluno, ele estará no terceiro período, quando o edital vai abrir, que é tempo suficiente para ele já ter conhecido os professores, ter já sabido o que ele quer estudar dentro da área de biblioteconomia e aí então procurar um professor que possa orientar uma ideia que ele tenha para a pesquisa. E aí eles submetem o projeto dentro do edital para a inscrição e aí, se aprovado, o projeto começa a ser desenvolvido a partir de agosto, que é quando o aluno estará no quarto período. Então, seria basicamente terceiro e quarto período, a minha sugestão, que seria o tempo ideal para o aluno começar a pensar sobre pesquisa. Perfeito. E agora comenta pra gente um pouco de quais são as perspectivas profissionais fora da biblioteca. Então, de perspectiva profissional fora da biblioteca, a gente tem muita. Tanto é que a gente falou anteriormente que a profissão do bibliotecário é uma profissão interdisciplinar, então a gente dialoga com várias áreas. Mas aqui, para citar algumas, a gente tem a área de analista de sistema, que é quando o bibliotecário ele tem essa facilidade para trabalhar com banco de dados, com recuperação de informação, com parte de linguagens de programação. Então, quem tem essa veia mais tecnológica, mais informatizada, pode trabalhar como analista de sistema, porque a formação do bibliotecário, ela possibilita você adquirir um repertório teórico que você pode utilizar e ser muito bem aproveitado como analista de sistema. A gente também tem a parte de curador de mídias sociais, e a curadoria é basicamente aquilo que a gente está falando no analista, mas a parte de seleção, de filtragem, de organização da informação e disseminação. Então, quando a gente fala hoje, por exemplo, sobre hashtags nas mídias sociais, a gente está falando também sobre busca e recuperação de informação. E tudo isso a gente lida de alguma forma dentro do curso de biblioteconomia. Basta que o aluno consiga enxergar isso de uma forma mais aprofundada e queira estudar, queira se especializar dentro daquilo. Uma outra perspectiva profissional na área de biblioteconomia fora da biblioteca é o bibliotecário atuando como editor. A gente, inclusive, tem na grade do curso uma disciplina optativa de editoração, em que a gente estuda o processo editorial como um todo, desde a parte de seleção de originais até a parte de projeto gráfico, de precificação, de distribuição dos livros ou periódicos. Então, o bibliotecário pode atuar, sim, como editor em editoras de livros e periódicos, tanto em meio físico quanto digital, e, inclusive, existem bibliotecários atualmente no Brasil trabalhando como editores. Então, é uma das perspectivas profissionais fora da biblioteca que os alunos podem ter em mente de seguir, caso queiram. Isso aí, existem zilhões de opções do bibliotecário fora da biblioteca. Então, pesquisem, dá uma pesquisada para vocês se situarem como o bibliotecário está hoje no mercado de trabalho, tá? A gente separou só algumas para vocês, mas vocês podem pesquisar e procurar as suas próprias perspectivas, o que você gosta de trabalhar na biblioteconomia, procura que você com certeza vai encontrar alguma coisa fora da biblioteca. Bom, a nossa próxima pergunta é mais de cunho de dúvidas, né, dos alunos, dos futuros alunos, que é: como é o primeiro dia de aula e o primeiro semestre? Alguém quer falar sobre o primeiro dia de aula? Como que é? Aterrorizante? Bom, é uma questão muito relativa ao primeiro dia de aula ou primeiro semestre, porque as pessoas têm vivências diferentes, né? Elas chegam aqui de uma forma diferente. No caso, mas na primeira semana, por exemplo, é uma experiência completamente diferente, né? Uma vivência super nova, então é meio impactante. É muito impactante, porque você está numa universidade. Quando você chega na UFAM, você tem um choque de cultura.
São pessoas diferentes, com opiniões diferentes de você, pessoas que vestem roupas diferentes de você, então você fala, meu Deus, que lugar é esse? Bem-vindos ao FAM. Vocês vão sentir esse impacto quando você chega aqui. É um impacto cultural tremendo, que eu adoro essa universidade demais. Assim, por uma perspectiva de professor, é muito interessante ver quem está no primeiro dia de aula, porque geralmente os alunos acabaram de sair do ensino médio. E o que eu tenho muito nas minhas turmas de primeiro período é que os alunos me pedem para ir ao banheiro. Ainda? Na universidade a gente não costuma pedir para ir ao banheiro. Você vai se você quiser. Levanta e sai. Mas eu entendo porque no ensino médio tem muitos colégios, muitas escolas que você só sai da sala se você pedir, ou se você tiver autorização do professor. E aí eles trazem isso e aqui parece até que o professor está pouco se lixando para o que o aluno faz. Mas não, é porque aqui na universidade é muito mais livre o que você faz. O seu ato de ir e vir é uma opção sua, se você participa das aulas ou se você fica só ali no canto, se você fica só conversando. Aqui não vai ter professor muito rígido como no ensino médio. Aqui o professor está mais para ministrar o conteúdo e o aluno, enquanto está adquirindo aquele conteúdo, ele precisa extrair do professor o que ele quiser de forma mais contundente do que ele puder. Agora, se ele vai ficar pedindo para ir ao banheiro, tem muito aluno que faz isso, e aí acaba constrangendo algumas pessoas, porque os professores, você não precisa pedir. Aí o aluno se constrange, sai, nem volta mais. Ai, coitadinho. Pois é. Então, gente, se você quiser ir no banheiro, se levante e vá, tá? Ninguém vai prestar atenção que você tá saindo, não, tá? Pode ir, não peça, não. O próximo é como não me perder no primeiro dia de aula. Essa é interessante. Quer responder, Carlos? Responde. Alguns veteranos, eles se organizam para a chegada dos calouros. Eles colocam plaquinhas nos corredores, eles indicam onde está o banheiro. Mas no curso é muito fácil chegar nessa sala, porque é o primeiro que tu entra assim na UFAM, onde tem aquela plaquinha escrito UFAM. Então tu vai entrar lá e tu vai perceber umas pessoas animadas com umas plaquinhas. Então tu segue aquelas pessoas. Logo no primeiro corredor, aí vai ter algumas pessoas te recepcionando, né? Tem toda uma recepção para vocês, né? Eu espero que eles façam, porque sempre os veteranos se preocupam em fazer um cronograma onde eles vão fazer uma tour com vocês pela universidade sobre as localidades básicas que você vai precisar sobreviver aqui, tipo RU ou outras localidades. Então, vai ter toda essa recepção para vocês. Se não tiver, escuta o podcast que tá aqui, tá bom? No site da UFAM existe um mapa da universidade inteira. Vocês podem procurar por lá. Mas o caso que muito aluno se perde, porque aqui a gente tem o mini campus e a gente tem o campus. E o nosso fica no campus. Então, assim, em nível básico, se você vier de ônibus, é só você parar na última parada, certo? Porque a nossa parada é a última do campus. Então, se você tiver em dúvida, você pode sempre parar na última parada, que é onde termina o trajeto do ônibus. Quando todo mundo descer, você vai... Só seguir o fluxo de pessoas, tipo, meu Deus, me cheio de mato aqui, onde eu vou descer. E vai, ou você pode perguntar pra alguém, né, falar, você vai pra onde? Aí vocês podem ir com ela. Se você se perder, se perde com outra pessoa, pelo menos você não tá sozinho, né? Tem gente com camisa da UFAM. Verdade. A gente pode avisar. Olha, gente, presta atenção. Se você perguntar de veteranos e ele te falar um lugar muito estranho, se ele rir, você já sabe que é mentira. Então não caia, porque tem veterano que faz pegadinha com você. É melhor perguntar para algum funcionário, da limpeza. Ou para os professores, vai na coordenação e pergunta que eles vão te dizer. E vamos para a última pergunta, que na verdade não é uma pergunta, mas sim uma afirmação com teor irônico. Ele só mandou isso, o pessoal só mandou isso. A comida do RU é vida. Apenas isso. Só foi isso que ele mandou. Vocês concordam? Não é boa nem ruim, né? É aceitável. Você não vai morrer de fome. Começa por aí. Então, a comida do RU, eu entendo... O RU, gente, pra quem não sabe, é o restaurante universitário, tá? Pra quem não sabe, assim, ele tem... Eles vão falar depois sobre o que tem no RU, mas é assim... A comida, ela é oferecida por um preço mais barato para o aluno. Ela é repassada por um preço mais barato para o aluno. Mas isso não significa que a universidade não pague um preço de um prato completo para as empresas. Portanto, tem essa questão, né?
a gente está pagando mais barato, porém, isso não significa que a comida tem que ser ruim. Então, se vocês se sentirem assim, lesados em relação à comida e o que vocês estão pagando, é direito de vocês também reclamar, é direito de vocês procurar os direitos de vocês, porque é a partir disso que a universidade vai saber o que tem que ser mudado, o que tem que ser melhorado. Então, se vocês vierem aqui, acharem que a comida é super ruim e não fizerem nada, como é que isso chega até a universidade? Então, é uma questão de vocês se articularem juntos para poder reivindicar melhorias. Importantíssimo. É isso aí. Bom, gente, essa foi a nossa primeira parte do Manual de Sobrevivência na Floresta e foi o manual mais informativo para vocês ficarem sabendo das principais informações que vocês vão precisar nos seus primeiros dias de aula, tá bom? Então, obrigado por estarem aqui, acompanhe a gente nas redes sociais, obrigado pelos nossos patrocinadores, a FIC e pelo Caban. É isso, gente. Dá um tchau pra todo mundo. Tchau. É isso aí, galera. Até o próximo. Fiquem ligados, hein?